Olá, pessoal. Hoje vamos falar de um artista plural. Não é por acaso que eu coloquei esse boné com essa boina, porque quando eu o conheci, ele usava constantemente essa vestimenta. Na verdade, eu não o conheci pessoalmente. Quem me apresentou foi meu pai. Meu pai era um fã incondicional desse artista talentoso, nosso contemporâneo lá das Minas Gerais. E a ele foi dedicado várias homenagens em vida e mesmo após a sua morte. O cantor e compositor Benito de Paula compôs assim: Tens o dom de ser riso e perdão, tens no palco a vida, teu coração, grande Otelo é festa. Eu quero aplaudir. Sempre choras e ri quase ao mesmo tempo. O cinema livre é teu pensamento. Grande Otelo, as festas eu quero aplaudir. Então nós vamos falar hoje de Grande Otelo. Grande Otelo que nasceu Sebastião Bernardo da Costa em 1915 em Uberlândia, Minas Gerais, e faleceu em 1993 no Rio de Janeiro, mas também tendo passagem pela cidade de São Paulo. Então, Sebastião Bernardo da Costa, mais conhecido como Grande Otelo, nasceu no dia 18 de outubro de 1915, como eu disse anteriormente, em Uberlândia, Minas Gerais. Ele contou que não gostava de Bernardo e por isso passou a usar Bernardes. Mas essa mudança em seu nome não vingaria. Em 1935, começou a ser chamado pela alcunha de Grande Otelo. A crítica do Rio de Janeiro me batizou como Grande Otelo, por intermédio do Jardel Gercoles, que me lançou como The Great Otelo. Explicou ele anos depois. Esse nome ele devia também à sua filha, da sua tutora, já que costumava acompanhá-la à Ópera Lírica Nacional, onde a menina estudava canto. Até que certa vez o maestro pediu ao garoto que cantasse e ainda lhe deu o apelido com o qual seria imortalizado. O futuro ator fugiria de casa algumas vezes, passando por diversas famílias ou morando na rua. Segundo as entrevistas que concedeu e que ajudaram a construir certo folclore ao seu redor, sua primeira experiência no mundo artístico foi aos 7 anos, quando participou da apresentação de um circo na cidade. Vestido de mulher, interpretando a esposa do palhaço, arrancou risos da plateia. Foi o próprio ator quem explicou como saiu de Uberlândia com uma família dedicada ao teatro e com quem aprendeu o ofício. Anos depois, eles mudariam para a Itália. Já o menino seguia sozinho para São Paulo, acabando no juizado de menores. Certo dia, Dona Maria Eugênia de Queiroz,
foi procurar no albergue uma menina para ajudar na cozinha e o administrador lhe sugeriu que levasse, abre aspas, o negrinho Fujão, que sabia declamar, dançar e fazer graça. Os Queiroz o puseram no Colégio Sagrado Coração de Jesus, de padres salesianos, onde estudou até a terceira série ginasial. O artista garantiu que no colégio assinava como Otelo Queiroz. Veja que isso nos lembra um pouco as práticas no período da escravidão. Os ex-escravizados, quando conseguiam comprar sua liberdade, não raramente adotavam o sobrenome dos seus antigos donos, dos seus antigos senhores, o sobrenome de determinadas pessoas que ostentam poder são simbólicos. Eu já disse isso aqui em outro momento, que quando os ex-escravizados adotavam o sobrenome dos antigos senhores, era na perspectiva de adquirir um poder simbólico. Mais ou menos assim, no caso de Grande Otelo. Você sabe com quem está falando? Eu sou um Queiroz. Não é? Então sigamos. Grande Otelo se meteu, porém, numa confusão. Para comprar um ioiô, vendeu um livro da biblioteca da Casa da Família. Como a família abriu mão da tutoria, foi adotado por Miguel Max, que era de teatro, e o levou para o interior paulista, de onde ele resolveu fugir mais uma vez e seguir para o Rio de Janeiro. Em 1926, com 11 anos, ingressou na Companhia Negra de Revista, composta exclusivamente de artistas negros, entre eles Pixinguinha, que era o maestro, o músico Donga e a atriz e cantora Rosa Negra. Neste canal nós já demos a biografia de Pixinguinha, já demos a biografia de Donga. Então eu faço um convite aos nossos ouvintes, aos nossos acompanhantes, a retomar um pouco as postagens anteriores, nas quais nós falamos da presença negra na música popular brasileira. Aí nós tratamos do Pixinguinha, do Donga e tantos outros. Seguindo a biografia de Grande Otelo. Em 1935, quando já integrava a Companhia de Artes de Jardel Jacoles, seu apelido virou nome. Os amigos o chamavam de Pequeno Otelo, afinal só tinha 1,5 m de altura. Mas o artista preferiu o pseudônimo de Grande Otelo, em inglês, Great Otelo. E só depois é que o traduziu para o português Grande Otelo. Entre 1938 e 1946, fazia trabalhos na Rádio Nacional e na Rádio Tupi, entre outras. Atuava também no Cassino da Urca e, em 1939, contracenou com a atriz e dançarina norte-americana Josephine Baker. Nesse período, compôs juntamente com Erivelto Martins o samba Praça 11, grande sucesso no Carnaval de 1942. A estreia de Grande Otelo no cinema ocorreu em 1935, com Noites Cariocas, da produtora Cinédia, quando atuou pela primeira vez ao lado de Oscar Lourenço Jacinto, o Oscarito,
ator com o qual criou uma dupla de sucesso duradoura. Foi na Atlântica Cinematográfica que os dois alcançaram reconhecimento e fizeram com que a chanchada fosse transformada em um dos principais gêneros da história do cinema brasileiro, com filmes como Céu Azul, Tristeza, Não Pagam Dívidas, 1943, Não Adianta Chorar, de 1945, Carnaval no Fogo, de 49, Aviso aos Navegantes, de 1950, Barnabé, Tu És Meu, de 1950, Carnaval Atlântida, de 1952. Nessas obras, costumava corresponder à visão estereotipada que se tinha da população negra, sendo sempre o mais palhaço e atrapalhado dos dois. Aquele que não namorava, não tinha cultura, mas era esperto. Então a obra, né, o teatro, imitava aquilo que a sociedade interpretava ou concebia da população negra. A população negra vista de uma forma estereotipada. Continuemos. O Grande Otelo teve um encontro histórico com Orson Welles, que aconteceu no Cassino da Urca, em 1942. Diz ele: a minha história com Orson Welles foi muito simples, mas como ele era um americano que me dedicou muita amizade e eu sou negro, teve grande repercussão. Fecha aspas. Ele trabalhou ao lado de Oscar Welles no filme It's All True. No cinema, destacou-se como um dos grandes destaques da Atlântida quando protagonizou o filme Moleque Tião, em 1943. Essa obra é de José Carlos Burle, o primeiro sucesso da produtora. Com Oscarito, estreou sucessos estrondosos como Este Mundo é um Pandeiro, de 1947, Três Vagabundos, de 1952, A Dupla do Barulho, de 1953, e Matar ou Morrer, de 1954. O último da parceria. A partir de 54, Grande Otelo selou outras parcerias com a Nikito e com a atriz Vera Regina. A carreira de Grande Otelo ganhou força renovada com a versão cinematográfica de um clássico da literatura brasileira, escrito por Mário de Andrade em 1928. Estamos falando de Macunaíma. Representava um dos símbolos do modernismo paulistano. Só lembrar aqui, né, que estava no contexto da Semana de Arte Moderna. O filme foi dirigido por Joaquim Pedro de Andrade e a performance do autor mereceu vários prêmios. Grande Otelo era grande e agora reconhecido como um profissional de filmes, de artes, e fez outro papel importante em Rio, Zona Norte, de 1957, do diretor Nelson Pereira dos Santos. Trabalhou em filmes de Carlos Manga, Bruno Barreto, Júlio Bressani, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, entre outros. Ao todo, foram 118 películas. No teatro, fez sucesso em peças como 1 Milhão de Mulheres, de 1947, Mulher Macho Sim Senhor, de 1950, Banzo Aie,
de 56, e O Homem de La Mancha, de 1973. A partir da década de 50, passou a se apresentar na televisão, em emissoras como a TV Tupi do Rio e a TV Rio. Em 1965, foi contratado pela Rede Globo, participando de várias novelas e programas humorísticos. Atuou na novela Sim a Moça, de 1986, na Escolinha do Professor Raimundo, de 1990 a 93, e da novela Renascer, de 1993. Mas sua vida pessoal sempre foi muito distinta do sucesso que ia acontecendo como autor. Uma tragédia abalou sua vida. Sua mulher matou o filho do casal, de 6 anos, e suicidou-se. No decorrer de sua longa carreira de 53 anos na TV, no cinema, no teatro, Grande Otelo esteve ao lado de outros grandes nomes como Ronald Golias, Dercy Gonçalves, Anquito, Chico Anísio, Walter Pinto e Carlos Machado. Questionado pelo programa Roda Viva em 1987 sobre se havia discriminação no Brasil, reagiu: completamente. A discriminação existe totalmente. Pela sua pergunta, a gente sente que a discriminação existe. Como enfatiza o antropólogo Luiz Felipe Irano, essas situações ambivalentes o acompanharam por toda a vida profissional. Um exemplo foi o papel que lhe atribuíram no programa Escolinha do Professor Raimundo, o de um estudante ignorante. Aquele velho estereótipo que acompanha a população negra, seja nas artes, seja em outras manifestações culturais. O Grande Otelo morreu em 26 de novembro de 1993, aos 78 anos, quando teve um acidente cardiovascular ao desembarcar no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Após cumprimentar os funcionários do voo da Varig, sofreu uma queda causada por uma crise cardíaca. Sua morte foi oficialmente constatada às 16h30. O autor estava na França para receber uma homenagem no 15º Festival dos Três Continentes. Na véspera, 25 de novembro, Grande Otelo havia participado do lançamento de seu livro de poemas, Bom Dia, Manhã, no Festival de Cinema Brasília. Num de seus textos dizia: se a vida parasse, talvez fosse possível sofrer menos. Se a vida parasse, talvez fosse possível sofrer menos. Se a vida parasse, talvez fosse possível sofrer menos. Grande Otelo. Africanidades conectadas, recuperando biografias, apresentando aos nossos assinantes o outro lado da história da população negra.